A fala do ministro Paulo Guedes sobre o AI-5 gerou reações em Brasília. A repórter Luciana Verdolim. Diante da escalada histórica do dólar no país e a queda de braço entre o mercado e o Banco Central, que tenta segurar a cotação, o presidente Jair Bolsonaro evitou demonstrar preocupação aqui em Brasília. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia afirmado no início da semana que era até esperada uma alta da moeda estrangeira diante da queda dos juros aqui no país, o que fez a cotação subir ainda mais. Sem questionar as afirmações, o presidente apenas afirmou que espera que o dólar caia, assim como os juros. E espera também que o Brasil recupere a sua credibilidade no mercado internacional. Agora, a economia, como eu disse, eu sou técnico de futebol, quem entra em campo são os 22 ministros. E o Paulo Guedes está jogando na economia. Se você for analisar na ponta da linha, tem vantagem, prós e contras do dólar, a 4,21 como está agora. Depois do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro causar polêmica ao apontar o risco de um novo AI-5 no país, ato institucional que na época da ditadura cassou direitos civis e políticos. Agora foi a vez do ministro da Economia, Paulo Guedes, também criar problemas para o governo. Nos Estados Unidos, o ministro teria se irritado com perguntas referentes às manifestações violentas que têm tomado conta de países vizinhos e afirmou que, diante de quebradeira, as pessoas não devem se assustar caso alguém peça o AI-5. Foi a deixa para uma nova enxurrada de críticas. O próprio ministro já se retratou, afirmou que essa possibilidade seria inconcebível. Assessores de Paulo Guedes afirmam que a declaração não retrata o que pensa o ministro da Economia, mas o estrago já estava feito. Aqui em Brasília, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse não acreditar que o ministro da Economia realmente tenha defendido o AI-5, mas lembrou que tudo que você tem dificuldade em explicar para a sociedade é ruim. Maia deixou claro que não se pode passar a imagem de que o governo e a oposição estejam se preparando para uma verdadeira batalha campal. Me dá a impressão, às vezes, que os dois campos, tanto o ex-presidente Lula e parte do governo, ficam estimulando que as manifestações venham para as ruas. Não que seja um movimento natural, mas que seja estimulado por um lado ou pelo outro. Então, acho que isso não me parece o melhor caminho. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou que o AI-5 é incompatível com a democracia. Ainda segundo ele, não se constrói o futuro com experiências fracassadas do passado. O presidente, que se irritou quando as afirmações foram feitas pelo filho, não quis comentar agora a frase de Paulo Guedes. Eu falo de AI-38, quer falar do AI-38? Fala agora contigo aqui. Quer o AI-38? Fala agora. É meu número, meu número. Outra pergunta aí. O 38 é uma referência ao número do partido do presidente, o Aliança pelo Brasil. Aqui dentro do Palácio do Planalto, a informação é que o presidente teria sido avisado com antecedência que o ministro Paulo Guedes se retrataria. O porta-voz da presidência, Rego Barros, lembrou que o ministro não falou pelo governo. Essa é uma questão de caráter pessoal que deve ser dirigida ao próprio ministro. Como ele já se posicionou logo após o evento da própria entrevista, para nós é assunto já considerado comentado. O ministro Paulo Guedes ontem, ainda nos Estados Unidos, voltou a se defender. Afirmou que o Brasil vive uma democracia vibrante e que não vê problemas com manifestações públicas pacíficas. Ele lembrou, no entanto, que uma democracia tem os dois lados e ela deve ser praticada responsavelmente. Ainda de acordo com Guedes, as democracias são barulhentas, as pessoas têm o direito de reclamar, dizer coisas, palavras de ordem e que cabe aos políticos fazer os seus cálculos e decidir se devem ou não continuar com as reformas. De Brasília, Luciana Verdolim.